Gente, é isso aí. Abre comigo Lucas capítulo 9, por favor. E a gente já está no finzinho dessa série. Penúltimo capítulo. Série Campanha da Vacina, aleluia. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, é segurança para nós. E a gente está falando sobre uma vida de renúncia, marcas de um discípulo. Se tem uma coisa que Jesus diz que nos marca como discípulo, é o que nós renunciamos por Ele. Uma das coisas. Lucas capítulo 9, no verso 23 e no verso 24, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. E a gente tem lembrado que em Lucas capítulo 9, nesse contexto do capítulo 9 de Lucas, o reino de Deus está sendo pregado e o reino de Deus está sendo demonstrado. Jesus não só pregava o reino de Deus, Jesus demonstrava o reino de Deus. É muito interessante quando Jesus tem que começar o seu ministério, ele começa o seu ministério por onde? Pelo batismo. E é registrado lá em Mateus capítulo 3, que Jesus no seu batismo, quando ele chega para João, João fala, não, você que tem que me batizar. E Jesus fala, não, eu preciso que se cumpra toda a justiça. O que é essa justiça? É o que Deus requer, é o que Deus pede. Jesus estava falando, eu preciso que tudo aquilo que Deus pede de mim se cumpra. Jesus no seu batismo, e nós falamos que o batismo é local de morte, representa o sepultamento dos velhos hábitos, da velha criatura, da velha vontade, daquilo que eu pensava, daquilo que eu achava que eu era. Jesus começa o seu ministério e a sua vida ministerial no batismo, enterrando, sepultando e dizendo, importa que a vontade de Deus se cumpra. Aí, então, depois que ele é batizado, vem o Espírito Santo como uma pomba, e ele ouve uma voz do Pai dizendo, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. É como se o céu estivesse aplaudindo aquilo que Jesus estava fazendo. Muito bom, servo bom e fiel, parabéns, você escolheu a melhor parte. A gente aprendeu até aqui que para seguir a Jesus, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos e vontades que não se alinham com os planos e propósitos de Deus. Veja que aqui a gente não está dizendo que a gente precisa ser uma ameba. Pastor, não tenho vontade, não. A gente precisa abrir mão daquilo que não se alinha com a vontade de Deus. Quem está comigo? Aquilo que não se alinha com os propósitos de Deus. Nós aprendemos que sofrimento desse tipo, abrir mão da nossa vontade, não dói na alma, gente. Não dói no âmago do nosso coração. Você queria, gente, eu fico tão frustrado quando a Polly vira para mim e fala assim, vamos tomar um sorvete. De repente acontece alguma coisa e ela diz, não vamos tomar mais um sorvete. Eu fico tão frustrado porque eu gosto tanto de sorvete. E exatamente, várias vezes. Então assim, tem hora que a gente pega aquele negócio, a gente fixa tanto, eu preciso. E Deus fala assim, não. Eu ouvi outro dia uma frase que diz assim, eu vou parafrasear, o sim de Deus é promessa, é privilégio. O não de Deus é proteção. E o espera de Deus é preparação. Vai ficar guardado porque eu já não lembro da ordem, aleluia, alguém pega aí depois. Mas a gente precisa entender isso. E quando a gente entrega a nossa vontade para Deus, o que a gente está aprendendo? Que esse tipo de sofrimento faz parte da jornada cristã. Que seguir a Jesus não é fácil, especialmente em um mundo anticristo. Mas é algo recompensador. Quem pode dizer comigo? É difícil, mas é recompensador. E é isso que a gente vai falar hoje também um pouquinho. Nós aprendemos que para continuar a carregar a nossa cruz até o fim, nós precisamos
continuamente olhar para Jesus, para aquilo que nos está proposto. Olha só, Hebreus capítulo 12, verso 2, na Bíblia Amplificada Clássica, diz: desviando o olhar de tudo o que distraia. Desviando o olhar para Jesus, que é o líder e a fonte da nossa fé, dando o primeiro incentivo para a nossa crença, e também é o seu consumador, trazendo-a à maturidade e perfeição. Ele, pela alegria de obter o prêmio que lhe foi proposto, veja bem, pela alegria de obter o prêmio que foi proposto, ou seja, Deus falou algo para Jesus. Se você abrir mão da sua vontade, é isso que você vai ter. E Jesus olhou para aquilo que o Pai estava falando, e isso trouxe no coração dele alegria. Nós falamos sobre isso semana passada, como nós precisamos renovar a nossa mente. E quando a gente passa por tempos difíceis, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para aquilo que Deus diz, porque aquilo que Deus diz vai trazer alegria no nosso coração. E Jesus, o que está dizendo ali? Pela alegria de obter o prêmio que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha. A gente falou que um dos símbolos da cruz é sofrimento, vergonha e morte. Ele foi para a cruz, e o que ele fez com a vergonha que ele estava recebendo naquele lugar? Ele ignorou, ele continuou olhando para a palavra de Deus. E agora, olha a recompensa. E agora está sentado à direita do trono de Deus. João capítulo 16, verso 33, também na Amplificada Clássica, diz: eu vos disse essas coisas, para que em mim tenhais perfeita paz e confiança. No mundo tereis tribulações, provações, angústias e frustrações, mas tende bom ânimo. Tomai coragem, sede confiantes, certos, destemidos, pois eu venci o mundo. Eu o privei de poder. Está falando do mundo. Eu privei o mundo do poder de vos fazer mal, e conquistei ele para vocês. Aleluia. Tiago capítulo 1, no verso 2 ao verso 4, diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E eu gostei, enquanto eu estava meditando nisso, essa palavrinha, sabendo. Ou seja, a gente não vai passar, não vai ter motivo de grande alegria somente por passar várias provações. É preciso saber que a provação da nossa fé produz alguma coisa. Enquanto Deus está aprovando a nossa fé, porque quando Deus, gente, presta atenção, quando Deus pede algo de nós, a cabeça entra em neura, porque nós não vivemos mais por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. O justo viverá pela sua fé. Então ele está falando aqui, esse que vive com alegria é porque ele sabe. Diga: eu sei, porque sei que a minha vida de fé traz bom resultado. É isso que o Tiago está falando aqui. Ele não está falando que a gente não vai passar por dias difíceis e que os dias difíceis vão nos engolir. Ele está falando que nós vamos passar por dias difíceis, e o que vai manter e sustentar a nossa vida é saber que as provações que nós passamos, as provações da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E aí Jesus, com esse entendimento, aí no versículo 24 de Lucas capítulo 9, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que Jesus propõe nesses versos é que essa é a única maneira pelo qual nós encontraremos vida. Preste atenção nisso. Essa é a única maneira que eu e você vamos encontrar a vida de Deus. Como? Perdendo a nossa própria vida. Jesus é bem claro aqui. Você não pode ganhar a vida da ressurreição sem morrer primeiro. Ninguém ressuscita sem estar morto. Então, quando você morre para os seus delitos e pecados,
Quando você morre para o pecado, o poder de Deus te ressuscita para uma nova vida. E aí eu e você podemos viver constantemente no poder de uma vida ressurreta, porque nós escolhemos perder a nossa própria vida para achar a vida dele. Minha proposta para a gente hoje é: vamos continuar olhando para a cruz. Eu quero falar sobre promessas para perseverar. Eu e você precisamos continuamente olhar para aquilo que Deus nos deixa, para que a gente possa ir até o final. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Você não perde uma semente quando a planta. Já fez aquele, quando era pequeno, fez aquele teste lá do feijãozinho. Aí você bota lá, esconde o feijãozinho, bota a aguinha. Daqui a pouco ele começa a brotar. Eu quero algo bonito dentro da minha casa. Você compra lá, vai lá no Mercadão, compra aquele saquinho de semente, planta a semente. Quando você planta a semente, ela some. Você não fica com desesperança. Meu Deus, acabou a minha vida porque a semente, acabei de gastar dinheiro com semente, plantei a semente, ela não aconteceu de um dia para o outro. Não, você sabe que tudo é fruto de um tempo. Então você aguarda, você persevera. Você não perde uma semente quando a planta, embora ela pareça morta e enterrada. Na verdade, você a libertou para ser o que sempre foi proposta para ser. Tem coisa que para que seja o que Deus propôs para ser, a gente tem que colocar para morrer. E deixar o poder de Deus agir naquela situação. Senhor, te entrego nas tuas mãos. Morreu para mim. Não vou ficar correndo atrás, não vou ficar batendo na porta. Deixa enterrado e deixa que o poder de Deus ressuscite aquilo que Ele colocou no seu coração. É noite, gente, para a gente, ainda que a gente esteja carregando a nossa cruz, a gente continue olhando para o brilho da glória de Deus e nasça a esperança novamente no nosso coração, gente. Quantas vezes a gente é desanimado ao carregar a nossa cruz, cruz pesada, cruz de vergonha, cruz de medo. Quando a gente renova a nossa mente, continua olhando para Ele, a esperança continua viva no nosso coração. Quando nós morremos para nós mesmos, podemos ser o que Ele planejou para que fôssemos. O que a gente aprendeu na semana passada? Que para podermos continuar carregando a cruz, nós precisamos renovar diariamente, continuamente a nossa mente na palavra de Deus, nas suas promessas. Vá lá comigo em 2 Pedro capítulo 1, vamos ler isso de novo. 2 Pedro, lá no finalzinho. Segunda Pedro capítulo 1, verso 3 e verso 4. Mais uma vez aqui Pedro citando pelo poder de Deus. Aprenda a viver pelo poder de Deus, gente. Quando a gente sai da dependência das coisas desse mundo, a gente aprende a viver pelo poder de Deus. E o apóstolo Pedro está deixando isso aqui para a gente. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que você precisa para aquilo que é sobrenatural, Ele já nos concedeu pelo seu poder. E Ele diz como é que isso vem? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Presta atenção nisso. Você está com a sua Bíblia de papel e a sua canetinha, aleluia. A promessa de Deus é preciosa e é muito grande. Meu Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender nessa noite: aquilo que Deus fala tem que ser precioso no nosso coração. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e dizer como salmista: como amo a tua lei. É a minha meditação todo dia.
A promessa de Deus número 1, ela é preciosa. A promessa de Deus número 2, ela é muito grande. Não dá para a gente carregar na nossa própria força. Não dá para a gente viver no nosso próprio raciocínio. Nós precisamos de Deus. Eu e você precisamos do poder de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. Esse poder que opera em nós. Para que por elas, por quem? Pelas promessas, diga pelas promessas. Porque por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Na Bíblia a mensagem diz assim: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente, quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. É a melhor convocação que vocês já receberam. A melhor convocação que vocês já receberam não foi de ser membro da Academia da Fé, aleluia. Foi a de você pertencer a Cristo e Cristo pertencer a você. É a melhor convocação. Ele está falando: vem ser parte daquilo que eu estou fazendo, vem ser parte da minha natureza. Ele continua dizendo: também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês a sua participação na vida de Deus. Essa é a promessa. Depois de terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. Abra lá comigo 2 Timóteo, eu quero ver isso com você. 2 Timóteo, capítulo 2. Volta um pouquinho. 2 Timóteo, no capítulo 2. Agora o apóstolo Paulo. É a sua, Estânia? Sua chavinha? De quem é essa chavinha? Muito obrigado. 2 Timóteo capítulo 2. Diz assim, olha só: quanto a você, meu filho, olha só como é que Paulo está falando para Timóteo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui nesse primeiro versículo? Que nós só podemos resistir até o fim com a força que Cristo nos dá. Com a força que Cristo nos dá no nosso relacionamento com Ele. E aí ele continua: e ao que você ouviu de mim, na minha presença, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. E aqui ele começa a falar um pouquinho sobre essa perseverança em 3 estágios. Ele começa dizendo, número 1, participa dos meus sofrimentos. Cristo tinha os seus sofrimentos, e ele fala para nós participarmos do sofrimento de Cristo. Paulo tinha os seus sofrimentos, então ele está falando: se você é meu discípulo, participa dos meus sofrimentos, participa comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Primeira coisa, a perseverança como soldado, porque nenhum soldado em serviço, quem está em serviço por Jesus aí? Se você é crente, se você é nova criatura, você deveria saber que você está em serviço por Jesus. Não existe crente na reserva, aleluia. Está todo mundo jogando, está todo mundo alistado, está todo mundo em serviço. Ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Ele está falando também de prioridades. Nas nossas prioridades, ele não está falando que você não tem que ganhar o seu ganha-pão, ele não está falando isso, ele está falando, existem prioridades, e a prioridade é o objetivo. E qual é o objetivo? Agradar a Deus. Lembra, nós estamos mortos para nós mesmos, nós estamos mortos para a nossa vontade, e eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Presta atenção, eu morri para aquela vida onde eu preciso viver para que eu seja conhecido, para que eu vou viver pura e simplesmente para perguntar a Deus em primeiro lugar: o que te agrada? A
chamada cristã é para participação e não para ficarmos olhando. Ele fala no verso 3 de participar, ele fala no verso 4 de estar em serviço, ele fala no verso 5 de competir, e ele fala no verso 6 daquele que trabalha. A comparação que Paulo faz aqui é que nós somos soldados, e a gente já viu isso nessa série aqui, ó, Igreja, o poder do nós, onde nós trouxemos, e a gente tem essa aula também no 2º ano da Atos, onde a gente fala sobre o simbolismo da igreja, como a igreja é retratada no Novo Testamento. Uma das coisas é que nós, como igreja, um termo coletivo, nós fazemos parte de um exército. E o apóstolo Paulo está falando, aquele que faz parte de um exército. Verso 5. Aquele que faz parte de um exército, deixa eu completar meu pensamento, né? Aquele que faz parte de um exército, ele sabe como viver. Aí ele muda no verso 5 para outra analogia. Ele fala igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Sabe o que Paulo está falando? Tem padrão, gente. Não vai me chegar na igreja de qualquer maneira, pastor, não posso fazer isso. Tem padrão em todo qualquer lugar. Tem padrão no céu. No reino de Deus tem padrão. E o padrão quem dá é o rei. Verso 6. O lavrador que trabalha, uma outra imagem, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo está falando que aquele que trabalha, se esforça, sofre para semear, não importando as condições, receberá dos seus frutos. Gente, quem decide viver pela fé, vê frutos sobrenaturais. Estava conversando com o pastor Hélio, ele usou um exemplo. Eu estava com o pastor Luiz, e o pastor Luiz lá, lembra, pastor Hélio, quando o senhor falou que teve época que o senhor teve que comer arroz e feijão, miojo com azeite, para não deixar de dar o dízimo? Tem vezes que os sofrimentos que a gente passa é para que a gente persevere naquilo que nós sabemos que é a verdade para nós. Paulo está falando que aquele que trabalha, vê e recebe dos frutos. Aí no verso 7, ele começa a falar, pensa bem, que a gente falou semana passada, pensa bem, medita, renova a sua mente, naquilo que eu estou falando para você, no que acabo de dizer, porque o Senhor, aí ele vai trazendo a promessa, tudo isso que eu falei, sobre o soldado, sobre o atleta, tudo que eu falei sobre aquele que semeia, tudo isso, o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Verso 9, é por Ele, meu Deus, tem tudo a ver com Ele, aleluia, é por Ele, é para Ele, é através dEle que são todas as coisas, diz Romanos capítulo 11, é por Ele, meu Deus, é por Ele que eu estou sofrendo. Paulo não está falando, eu estou sofrendo por coisa que eu fiz errado. Paulo não está falando, eu estou sofrendo porque eu deixei de viver princípios. Paulo está falando, é por Ele que eu estou sofrendo. Eu sofro por amor a Ele. Eu sofro porque eu sou apaixonado por Ele. É por Ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. As pessoas estão me considerando porque eu fui preso por pregar a palavra de Deus. Olha a vergonha. Eu fui preso por pegar a palavra de Deus. E eles estão me comparando com um malfeitor. E Cristo não foi comparado como ladrão? Entre dois ladrões, se tem dois ladrões, aquele ali também deve ser ladrão. E quantas vezes nós temos que sofrer porque a gente decidiu fazer aquilo que é certo, e as pessoas não entendem e acham que nós somos aquilo que na realidade nós não somos. Por amor a Cristo. Diga, por amor a Cristo. Mas a palavra de Deus não está algemada. Eu me lembro de uma vez, tentei buscar esse
esse testemunho de um homem que foi preso, não me lembro se foi na Rússia, não me lembro se foi na China, ele foi preso por pregar o evangelho. E aí ficou lá dentro, você não prega o evangelho. E aí o que ele fazia dentro do cárcere? Pregava o evangelho. Torturaram ele para ver se ele parava, ele continuou pregando. Sabe o que fizeram com ele? Cortaram a língua dele. Ele não parou de pregar o evangelho não, gente, ele pregou o evangelho com os olhos. E quando ele ia passando, alguém ouvia, era convertido. Cortaram a língua dele, passaram por entre as portas da prisão e olharam para ele e se converteram a Jesus. Tamanho amor ele passava nos seus olhos. Sabe o que fizeram? Cegaram os olhos dele. Você acha que ele parou de pregar a palavra de Deus? O amor de Deus e a verdade do evangelho não estão algemados para aqueles que vivem numa realidade superior. As pessoas só de passar na porta dele olharam para a presença dele dentro daquele cárcere e se converteram. Sabe o que fizeram? Mataram ele. E depois que souberam da morte dele, mais pessoas se converteram. O evangelho não está algemado para aqueles que vivem em uma realidade superior. Verso 10: por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Os eleitos são aqueles que creem em Cristo Jesus, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Verso 11: fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A palavra perseverar, no grego, hupomeno, significa literalmente permanecer, mesmo debaixo de infortúnios e provações. Debaixo ali deveria ser junto, né? Mesmo debaixo de infortúnios e provações, mantendo a fé em Cristo. Como no caso desse homem. Esse homem permaneceu. Fala de não desistir, tendo uma esperança vibrante, cheia de energia e uma esperança viva. A palavra hupomeno era um termo militar para descrever um exército que ocupava uma posição vital e chave a todo custo. E o exemplo que o pastor Hélio nos dá é aquele cachorro quando pega o osso. Tenta tirar o osso da boca do cachorro. Perseverança. O exército ia e continuava indo, apesar dos pesares. Por quê? Porque aquela região é estratégica para nós. Nós precisamos daquela região. Então a gente não para. Assim como Caleb e Josué fizeram com o povo. Ei, subamos! Vamos conquistar. Enquanto 10 tinham dito que não dava, 2 estavam dizendo: Deus nos deu uma palavra, nós vamos até o fim. E eles perseveraram por 40 anos. Quando chegou com 80 anos, Caleb diz: ei Josué, lembra da promessa? Aleluia, me dá a minha terra, porque ele prometeu. Moisés falou, Deus falou, eu não desisti daquilo que Deus me falou. Aquilo que Deus me falou é meu. Perseverar a todo custo. Onde é que a gente encontra força para perseverar, gente? Quando a gente acredita nas promessas que Jesus faz. Onde é que eu alcanço essa força? Quando a gente acredita naquilo que Jesus faz. Nós só podemos perseverar se aprendermos a confiar nas promessas do Evangelho. Se a gente olhar para as circunstâncias, a gente não vai perseverar. Se a gente for distraído, a gente não vai perseverar. Quantas vezes nós somos distraídos, vivemos uma vida distraída. Nosso celular está aí para isso, é ou não é? Para distrair a gente. A televisão está aí, o mundo está aí. A gente está prestando atenção em alguma coisa, daqui a pouco passa um carro na rua, a gente é facilmente distraído. Se a gente olhar para onde as pessoas estão falhando, a gente não vai perseverar. Continue olhando para a cruz de Cristo
e para a vitória que Ele conquistou para você. Vou falar de novo, continue olhando para a cruz de Cristo e para a vitória que Ele conquistou para você. Vou falar só mais uma vez, continue olhando para a cruz de Cristo e para a vitória que Ele conquistou para você. Primeira certeza que a gente tem que ter, que a gente vê aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 10, o apóstolo Paulo, ele diz: por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Primeira certeza é que aquele que perseverar será salvo. Então você está carregando a sua cruz, está talvez sofrendo vergonha, talvez sofrendo ameaça de morte, o medo está tentando bater na sua vida. Aquele que perseverar será salvo. Mateus capítulo 24, abra lá comigo. Jesus falando sobre os fins dos tempos. Isso é promessa para nós. Lembra que Jesus está falando: aquele que perder a sua vida vai achar a minha. Mateus capítulo 24, a partir do verso 9. Ele começa a falar sobre o princípio das dores, o anúncio para a tribulação. Ele diz no verso 9: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E Jesus já tinha dito: bem-aventurados se vocês forem maltratados, perseguidos no meu nome, se alegrem. Verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. E a palavra escandalizar aqui, se ofender, desviar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus está falando: enquanto você carrega a sua cruz, vá olhando para a promessa, que se eu perseverar naquilo que Ele deixou para mim, eu vou ser salvo. É uma promessa. Billy Graham tem uma frase famosa dizendo assim: eu já li o final do livro, vai ficar tudo bem. Claro, vai ficar tudo bem para aquele que está em Cristo, para aquele que perseverar. Apocalipse 21, de 1 a 8, nos diz: eu vi, finalzinho da Bíblia, eu vi céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Lhes enxugará dos olhos toda... Esse é o final da história, gente, para aquele que perseverar. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele está falando: tem um destino para aquele que persevera com Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A segunda coisa
que a gente vê que Paulo nos ensina aqui, está lá no verso 11. Ele diz: fiel é essa palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Qual é a segunda certeza que eu e você temos que ter ao carregar a nossa cruz? Aquele que perseverar, receberá a coroa da vida. A vida de Paulo, gente, não foi dedicada apenas a resgatar pessoas em Jesus, mas também a vê-las crescer e tornar-se completas no seu relacionamento com Ele. Por isso que ele diz: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Eu vi outro dia uma frase no Instagram, eu falei a maior verdade. As pessoas não querem viver com Jesus agora, mas querem ir para o céu, viver com Ele eternamente. Não existe. A gente sabe que a decisão que nós tomamos é aqui. O escritor aos Hebreus diz que só tem uma vida. Não são várias vidas. Várias vidas que se descarregam em outras vidas, que se descarregam em outras vidas. No final das contas, você vira um besouro. Deus não fez você para ser besouro. Ele te salva para você ser filho, herdeiro, sacerdote, profeta. Ele escolheu você com um destino, um propósito. Ele diz: eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, e o plano dele não é fazer de você uma barata. O plano dele é com que você reine com Cristo. A gente vai chegar lá. O plano dele é que você receba o amor dele. O plano dele é que você entenda que a vida dele é melhor que a nossa escolha, que a nossa vontade. Tiago capítulo 1, no verso 12, abra lá comigo. Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Você sabe que a palavra bem-aventurado é próspero, feliz, saudável. Bem-aventurado, abençoado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o prestam. Presta atenção, não é aos que Deus ama. É preparada para os que o amam. Tudo coopera para o bem daqueles que são amados por Deus? Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem que ver uma resposta do nosso coração. É por isso que o apóstolo João vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos enche de tanto amor que tudo que eu posso fazer é responder. O que o apóstolo João está fazendo? Ele nos convida a viver uma vida onde eu respondo ao amor de Deus. Se nós morremos com Ele nós também viveremos. Diz o apóstolo Paulo. Existe uma recompensa para aqueles que amam a Deus, gente. Aqueles que não desistem. Lembra que Mateus capítulo 24 vai dizer que o amor, esse amor sobrenatural, se esfriará de quase todos. E o apóstolo Tiago está falando: existe uma recompensa para aqueles que não desistem de responder ao amor de Deus. Qual é essa recompensa? A coroa da vida. Essa expressão no grego, a coroa da vida, pode ser traduzida como a coroa que é a vida. Não é uma coroa, você não vai receber, vai chegar lá no céu, vai estar preparada uma coroa, mas não tem muito brilhante a minha coroa. A recompensa é a vida. É por isso que Hebreus capítulo 11, no verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele é, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O que a gente recebe quando a gente busca Deus? Deus.
a gente recebe a vida de Deus. A nossa maior recompensa, está dizendo o apóstolo Tiago, é essa coroa que é a vida de Deus. A nossa maior recompensa é a vida sobrenatural. É por isso que o apóstolo Pedro, a gente viu lá, 2 Pedro, dizendo que tudo que nós precisamos vai nos conduzir à vida. A vida sobrenatural, o termo ali é Zoe, a vida sobrenatural de Deus, a vida sem gente, meu Deus do céu, a gente vive nessa terra tão limitado, é ou não é? A gente quer fazer um negócio, não consegue, quer mudar a fachada, mas não consegue, não tem dinheiro, e aí vai, os irmãos vêm chegando, glória a Deus, aleluia, quem diz amém aí, glória a Deus, irmão. A gente vive às vezes uma vida tão limitada. O que o apóstolo Tiago está falando? A vida dele é ilimitada. Tudo que vocês precisam, o apóstolo Pedro, lembra? Já está sendo doado para vocês. O Deus ilimitado está se doando para você que o ama. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Apocalipse 2, de 8 a 11, nos lembra: o anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pelo qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Meu Deus, lembra o livro das últimas coisas, Deus dizendo para a igreja de Esmirna: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte. E aqui João está fazendo essa joguete de palavras. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa que é a vida. Aquele que perder a sua própria vida vai achar a vida dele. Aquele que morre, o apóstolo Paulo, a gente está falando aqui, se nós morremos com ele, viveremos com ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Quem é o vencedor? O que persevera até o fim. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Afastamento completo de Deus. Lago de fogo de enxofre. O vencedor que perseverar, o destino dele não é o inferno, o destino dele é a presença de Deus. Aleluia. A coroa é a vida eterna com Cristo, é a nossa recompensa. E a vida eterna é conhecer a Deus pela eternidade, é experimentar a presença de Deus para sempre. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 9, que nós conhecemos em parte. Isso que eu e você estamos experimentando aqui, gente, a gente tem um louvor maravilhoso, a gente tem a igreja maravilhosa, a gente percebe a presença de Deus, a gente está conhecendo em parte. É um pouquinho do que nós podemos experimentar pela eternidade. E o apóstolo João está falando aqui em Apocalipse: se você vencer, for até o final, é isso que está te esperando, viver com Deus para sempre. João capítulo 17, Jesus diz isso: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. Você acha que você vai para a vida eterna ficar sentado numa nuvem, tocando harpa, teclado, montando a bandinha para Jesus, bandinha dos anjos? Você vai para conhecer Jesus eternamente. Eternamente você vai se deliciar da presença dele. Eternamente a presença dele vai te satisfazer. Você tem imaginação disso? Eternamente. Isso que você tem experimentado, esse pouquinho. E eu tenho visto o brilho no coração de vocês. E eu vejo a transformação que Deus está fazendo no coração de alguns, daqueles que se abrem. E eu vejo, eu falo, isso que você está esperando, está experimentando, Max, é um pouquinho
pouquinho, esse amor que você está experimentando, é um pouquinho daquilo que você vai experimentar na eternidade. Um pouquinho. E mesmo assim, o que a gente faz aqui? A gente busca, a gente quer mais, a gente ora mais, a gente busca mais a palavra, a nossa mente é renovada, a gente vai carregando a cruz igual Jesus e tem alegria no nosso coração, porque o que nos espera lá no final é o quê? Eternamente conhecer Jesus. Meu Deus. John MacArthur, ele diz o seguinte: embora atualmente experimentemos alguns dos benefícios da vida eterna, a possuímos como promessa. Algum dia iremos recebê-la em sua plenitude. Ainda estamos esperando para receber a nossa recompensa futura. Na vinda do Senhor, Ele nos concederá a plenitude da vida eterna. E número 3, quando você carrega a sua cruz, vai renovando a sua mente nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,12: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Número 1, você vai ser salvo se perseverar. Número 2, você vai ser salvo para ter vida eterna com Deus. E número 3, você também vai reinar. Terceira, aquele que perseverar, reinará com o Senhor. A gente entende que Deus está nos treinando para governar e reinar ao lado dele no mundo vindouro. Não é para você ficar de qualquer maneira. O céu vai ser só um chato. Por quê? Eu vou ficar só lá no aleluia. Aleluia, aleluia. Aí o irmão mais pentecostal, glória a Deus, varão, aleluia. A gente acha que o céu é assim. A Bíblia fala que se com Ele nós perseverarmos, nós vamos reinar com Ele. Claro que você vai adorar, e a adoração, ela tem a ver com a música, ela tem a ver com a paixão do nosso coração. Aliás, a gente está falando sobre paixão, a palavra aleluia, no hebraico é a palavra mais usada para louvor. E aleluia tem a ver com paixão. Aleluia é um grito de paixão. E é a palavra mais usada para elogiar a Deus. É um grito daquela paixão sem reservas. Onde quando alguém que está aqui na plataforma diz assim, fale com Jesus, eu te amo, ao invés de você dizer, eu te amo, Jesus. A palavra mais usada para louvor no hebraico é, eu te amo. Essa é a verdade. Eu quero que todo mundo saiba. Quando você está apaixonado e você quer que todo mundo saiba, você ganhou um carro novo, você está apaixonado por aquele carro novo, você anda com pisca-alerta ligado. Ih, esqueci. Mete o dedo na buzina, porque você quer que todo mundo... Eu sou apaixonado. Olha que carro maravilhoso. Você passa perto e ele abre a porta. Você pisca e ele fecha a porta. Para as mulheres, estaciona sozinho. Não me crucifique, cada um carrega a sua própria cruz. Mas não é? A gente é apaixonado por tanta coisa que a gente gosta de dizer para os outros. Quando vem por Jesus, presta atenção, Jesus tem que ser a nossa primeira paixão. Mais uma vez, prioridade. Eu tenho que ser mais apaixonado por Jesus do que pelas coisas que eu faço nesse mundo. Eu falo para quem anda comigo, qual é o seu trabalho? O seu trabalho não é fazer isso, não é fazer aquilo, não é fazer aquilo outro. É usar isso que você tem como ferramenta para que outras pessoas conheçam Jesus. Essa tem que ser a nossa paixão, gente. Essa tem que ser a nossa paixão. É Jesus em primeiro lugar. Apocalipse capítulo 20, final do livro, de novo. Eu vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações,
até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem. Vai chegar uma hora, e a gente tem que prestar atenção, porque às vezes nas pequenas coisas, a gente vai fazendo pequenas concessões, a gente até fala, não vou adorar a besta. Mas a gente faz pequenas concessões na nossa vida, que permitem com que lá na frente, a gente abandone Jesus, e adore a besta e a sua imagem. Cuidado com as pequenas concessões. Ele diz, estes são aqueles que estão prontos para julgar. Estes são aqueles que não adoraram a besta e nem receberam a sua marca na testa e na mão. Sabe o que é a marca na testa? Você está achando que é chip? A marca na testa é o tipo de pensamento que nós temos. A marca da besta, ela vai estar no pensamento das pessoas. Por consequente, vai estar na mão. A mão é o quê? Aquilo que nós fazemos. Pensamentos e ações. Pensamentos e ações. A gente ensina na Atos que pensamentos geram ações. Então tem muito filho da besta andando por aí. É ou não é? Não olha para o lado não. Olha para mim, eu aguento. Porque pensa como uma besta e age como uma besta. Estou usando só o termo bíblico, aleluia. Para não ter problema nem ninguém me cancelar no Instagram. Mas se a gente pensar como Jesus, a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. A Bíblia fala que bem-aventurados, Mateus capítulo 5, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ninguém é pacificador se não pensar em viver em paz um com o outro. No que depender de vós, tem de paz uns com os outros. E ele diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Aí ele diz, bem-aventurado e santo. O que ele diz ali? Que é uma ressurreição para uma vida abençoada. Isso aqui é inserção minha, tá? Bem-aventurado e santo. Ou seja, a primeira, quando nós ressuscitarmos com Cristo, vai ser uma ressurreição para uma vida abençoada. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Fala de uma ressurreição em poder. Nós vamos experimentar poder no mundo vindouro. Se você está experimentando um pouco do poder do Espírito Santo ao pregar para pessoas e pessoas se converterem, ao botarem as mãos, elas serem curadas, tem mais poder te esperando no mundo vindouro. Meu Deus, só promessa de coisa boa para o fim. Pelo contrário, serão o quê? Sacerdotes, representantes de Cristo, de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele, porque é uma ressurreição com privilégio, os 1000 anos. A primeira ressurreição fala do prêmio para aqueles que são de Cristo. Eles receberão um corpo glorificado, entre outras coisas, que é o que a gente está vendo aqui. Eles recebem um corpo glorificado, é aquela ressurreição de quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, os que morreram virão com Ele, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição. Eles vão ter um corpo glorificado e mais todas essas bênçãos. Quando a Bíblia fala dos 1000 anos, já estou terminando. Esses 1000 anos, pode subir. Esses 1000 anos falam de um tempo de cumprimento de promessas. Eu preciso terminar com isso. A gente está falando de promessas para perseverar. Vocês reinarão com Cristo, mas reinarão com Cristo durante o milênio. E o milênio fala de cumprimento de promessas, tanto para Israel quanto para as nações. E o milênio mostra a vitória total de Jesus. Satanás vai ser preso, e depois de 1000 anos, Jesus reinando aqui, ele vai ser solto para ser exterminado.
vai direto para o lago de fogo e enxofre. A vitória total de Jesus. Diga comigo, a vitória total de Jesus. Você está vendo o que te aguarda se você perseverar? Você está vendo que só tem coisa boa se você perseverar? A palavra de Deus e as suas promessas nos lembram que as recompensas que receberemos são muito maior do que se poderia ganhar ao desistir. Desistir não te ajuda. Olha para mim. Desistir da jornada cristã não te ajuda. Jesus está aqui hoje para te ajudar a não desistir, a você ir até o final. Ele diz: ao vencedor tem coisa boa te esperando. Eu preguei uma série há um tempo atrás chamado Ao que Vencer. Gente, está tudo lá no meu blog. Depois você entra lá, essas 2 séries. Ao que Vencer. E eu falo sobre as cartas às igrejas, todas essas referências. Ao que vencer. Nas 7 igrejas, ao que vencer. Tem sempre uma promessa para aqueles que corrigem a rota e para aqueles que permanecem na rota. Tem sempre uma promessa. Ao carregar a sua cruz, não olhe para a vergonha. Não olhe para aquilo que eles estão te chamando. Continue olhando para Jesus. Ele deixou promessas ao longo do caminho para que você possa viver com Ele, experimentar um pouco da presença dEle aqui na terra e depois quando Ele voltar. Amém, gente? Fique de pé, por favor.